Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor. Quero estar nesse vídeo conversando um pouquinho, falando a você a respeito de um tema de suma importância, importante para a nossa vida espiritual, nossa vida emocional e também a nossa vida física. É sobre o perdão. O tema desse vídeo está aí: pedir perdão nem sempre é suficiente. Veja bem, vamos pegar uma frase que Jesus ele recita da Torá para falar sobre o assunto, que é olho por olho e dente por dente. Jesus, quando ensinou o Sermão do Monte, fez na ótica daquele que é ferido, certo? Porém, na nossa reflexão, nós vamos trazer da ótica daquele que fere. Por quê? Quando alguém fere uma pessoa, contrai para com ele ou ela uma responsabilidade, mas frequentemente tenta se esquivar e se livrar dela, assim, se colocar como inocente ou justificar os seus atos, mesmo quando ele ou ela fere o próximo. Então é dentro dessa ótica ou dessa perspectiva que nós vamos estar falando. Às vezes a gente fala assim, né? Pede perdão para alguém, fala, eu pedi perdão, a pessoa parece que ela não me perdoou. Por que será que isso acontece? É bem verdade que um pedido de perdão sincero, genuíno e justo dificilmente é mal recebido. Às vezes as pessoas que é ferida, lógico, né, dependendo o nível, a gravidade da ferida, cada pessoa tem uma estrutura, vai ter uma reação na questão de liberar o perdão. Não justificar o não perdoar, mas vai ter uma realidade, um tempo maior, uma estrutura diferente uma da outra. Uma coisa que é fato é que todos nós já nos vivemos a experiência de pedir perdão. Você sabia que às vezes o pedir perdão ele é pior do que não pedir? Vou repetir. Você sabia que às vezes pedir perdão é pior do que não pedir? Um perdão mal apresentado pode gerar uma desconfiança maior para aquele que foi vítima das nossas ações ou reações. Né? Às vezes você é acostumado a ouvir muitas pessoas que te ferem, as pessoas que te magoaram. Né? Geralmente nós somos a vítima, mas hoje nós vamos falar da ótica daquele que fere. Às vezes eu ou você mesmo, cada um de nós, devemos refletir um pouco das nossas ações e reações. Então vamos lá, vamos ver alguns erros que devem ser evitados ao pedir perdão. O primeiro erro é a síndrome de Herodes. Olha que interessante, a síndrome de Herodes, ele caracteriza pela frase, eu já pedi desculpa. Às vezes a pessoa ela pede o perdão ou desculpa para o outro e por entender ou até mesmo ser fato o outro não liberar esse perdão, aí a pessoa começa a falar entre eles, eu já pedi perdão, já pedi desculpa, quer dizer, eu já fiz a minha parte, né? E mais ou menos isso que ele está dizendo, olha, o que mais posso fazer? Aí que eu venho com essa mensagem, certo? Veja bem, uma das coisas que devemos fazer, certo? Sair dessa realidade de Herodes, tipo assim, eu lavar minhas mãos, eu já pedi perdão, não posso fazer mais nada. Devemos entender que quando erramos para o irmão, na mesma medida que o magoamos, também devemos o quê? De tudo que estiver em nosso alcance, fazermos de tudo para sararmos as feridas. O segundo elemento é o seguinte, é o mal hipotético. O que é o mal hipotético? Caracteriza pela frase, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Querido, você é muito triste. Você sabe o que você fez. Você sabe, ok? Agora, se porventura realmente você não sabe, isso é o mesmo dizer, eu não estou arrependido. Bom, quando você sabe o que fez e você tão somente usa essa frase, então ou você não está arrependido do mal que fizera, ok? E se você errou, certamente tem consciência do que fez, ou não tem consciência do que fez, procure a pessoa de confiança e discute a situação, e procure ajuda para entender o que fez.
o mal que realizamos é concreto, então o pedido de perdão deve ser concreto. Então, se você acha que a pessoa magoou com você e você não, às vezes não lembra também, certo? E é a hora de você procurar investigar, saber o que de fato você fez para pedir perdão ao outro, tá certo? O uso de atuniente, que isso? Caracteriza pela frase: olha, me desculpa, eu estava muito nervoso porque me aconteceu isso. Então, quer dizer, a pessoa alega alguma dificuldade, alguma situação que mexeu na sua emoção e ele então descontou em cima do outro, certo? Isso não é justo. Ainda que isso pode acontecer, se faz necessário o quê? Qual seria a maneira correta? Olha, não justifica, certo? O que eu fiz, o que eu falei, eu estava nervoso, sim, isso não é justificativa, você me perdoa, seria a maneira correta. Não usar as circunstâncias adversas que mexiam com a tua emoção como desculpa pelos atos ou pela ferida causada no companheiro, na companheira, tá certo? O quarto erro, o sujeito oculto, caracteriza pela frase: perdoe-me por qualquer mal que tenha feito a qualquer pessoa, né? Geralmente isso se vê muito em grupos, tá certo? Se de fato você cometeu algum mal, você sabe que fez e a quem fez. O sujeito oculto é uma forma de fugir da responsabilidade, então tomemos cuidado, essa também não é a forma correta, ok? De se pedir perdão, certo? É procure que chega no grupo, né? Geralmente, como falei, acontece às vezes no ambiente de trabalho, em grupos, né? Até na igreja. Pessoal, se eu fiz alguma coisa, pode estar me procurando, eu quero estar retratando com você e tal, seria a maneira correta. Outra questão é mal público e desculpa privada, que também acontece muito na liderança, em grupos, no modo geral. Caracteriza pelo pedido de perdão em particular, apesar da situação ter sido em público, certo? Então temos que tomarmos muito cuidado com isso. A forma justa e correta de fazer pedir desculpa ou perdão, em particular por um público, não é a forma digna, quer dizer, não tem dignidade nenhuma. Se eu faço mal em público a você, depois chego individualmente, em secreto, só nós dois, e te peço perdão. Temos que ter coragem, certo? Se tivermos coragem de fazer o mal, nós temos que ter coragem também em público de pedir perdão, porque não dizer fazer o bem, tá certo? O sexto, nós temos que pedir perdão sem reparação. Caracteriza-se por pedir perdão sem fazer as devidas reparação do erro cometido, certo? Do erro cometido. Então, é uma questão também que nós devemos analisar. Aqui eu utilizo o seguinte, olha, vamos supor que a pessoa sai fazendo fofoca da outra, tá certo? E de repente descobre que aquilo que ele ou ela falou não condiz. Como ele saiu de porta em porta falando, ele deveria ir nas mesmas pessoas e reportar, falar realmente o oposto, a verdade, contra ou a favor daquela outra pessoa, tá certo? Agora, uma questão aqui que eu quero falar a partir desse momento, desse vídeo, é o pedido de perdão cronológico. Esse tipo de perdão é um perdão que ele gera muita dúvida à pessoa que recebe o pedido. É aquele tipo de perdão em véspera de Santa Ceia, ou em véspera de Semana Santa, véspera de uma festividade religiosa. Você tem um ano todo para pedir perdão. Você tem semanas todas, meses todos, que tem que pedir justamente nas vésperas. Então vai denominar que você não está arrependido, você quer apenas uma legalização para participar daquele festival ou daquela festa religiosa, certo? O oitavo erro diz assim, ó, pedido e acusação. Quando a pessoa ele não pede perdão, não, ele acusa a pessoa, né? Caracteriza por pedir perdão, imediatamente acrescenta, mas você também fez isso. Isso não é pedir perdão, isso é jogar a culpa nas costas do outro. Lembra, você está pedindo perdão porque o erro foi seu. Eu estou pedindo perdão porque o erro foi meu. A pessoa, eu estou entendendo que eu feri alguém. Eu não tenho que jogar nas costas da outra pessoa, da pessoa ferida, tá certo? Outra coisa importante, né, o nono erro é informar que perdoou. Olha que interessante. Certa vez vi em um filme o seguinte diálogo:
A mãe virou-se para a filha e disse: eu te perdoo. A filha retrucou surpresa: mas eu não te pedi perdão. Então tem aquelas pessoas que têm o péssimo hábito de dizer: eu te perdoo por ter feito isso ou aquilo. Primeiramente, isso não é pedir de perdão, isso também é uma acusação. Para encerrar o nosso vídeo top 10 aí, né? Outro erro que deve sim evitar ao pedir perdão ou a reconciliar é fazer-se de vítima. É a mais comum em nosso meio, certo? Caracteriza-se por tentar fazer a pessoa a quem o mal foi cometido nos enxergar como vítima de um mal maior ou de nossa ingenuidade, ou até mesmo ainda o mal cometido tenha sido em prol de um bem maior, certo? Essa posição se esquiva completamente da responsabilidade pelo mal. Assim sendo, eu posso concluir com você que com a mesma medida que ferimos, devemos curar. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, que é o olho por olho, dente por dente, na ótica daqueles que ferem, tá certo? Então temos essa responsabilidade. Da mesma medida que ferimos, temos a responsabilidade de recuperar. Agora fica aí uma deixa. Se alguém que está comigo nesse vídeo tiver dificuldade para perdoar, lembre-se de Jesus Cristo. No momento que estava pregado na cruz, ele olhou para os seus inquisitores e depois para o céu, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Que Deus abençoe a sua vida. E lembra, se inscreva aí no nosso canal e deixa também uma mensagem, um comentário, e também pode estar nos seguindo através do Facebook, do Instagram, tá certo? E pela página social. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.